cada carro que passa aqui nesta segunda-feira e até neste final de semana, que acabava passando aqui em frente ao Instituto, muitas pessoas acabam gritando. Ela tem que continuar aqui. Até o advogado, doutor Paulo. Paulo, você consegue dar um pulinho aqui rapidinho? Por favor, dar uma palavrinha com você. O Paulo Freitas, o advogado também que defende a Monique, estava aqui, eu vi ele passando ali. Paulo, desculpa te chamar rapidamente aqui, ele está sem escuta, tá, Isabelle? Paulo, chega um pouquinho mais para cá, porque tem propaganda política, a gente não pode mostrar. Quais são os trâmites agora? Esse precatório já chegou aqui? O que você já tem de informação? Estamos no tribunal aqui, estamos esperando chegar para cá a notificação para estar liberando ela. Agora, essa decisão foi tomada na sexta-feira, lá no STF. Por que houve essa demora toda? Não era para ter acontecido no final de semana? Procedimento, é assim mesmo. Realmente o tempo demora um pouquinho para estar chegando, é assim mesmo. E vocês aguardam nesse momento, o doutor Hugo está lá no fórum para tentar resolver isso também? A equipe está empenhada e trabalhando para tentar fazer isso o mais breve possível. O senhor esteve lá dentro do presídio. Conseguiu falar com a Monique, alguma coisa assim? Não? Consegui falar com ela para acalmar um pouquinho, que ela está bastante nervosa. E o que ela falou nesse momento para o senhor? Ela está bastante nervosa, não tá me dando muitos detalhes sobre informações pessoais dela. Eu só trago os recados dos trâmites que estão demorando e só isso. E Caio, não, Caio. Eu quero perguntar uma coisa. Quero fazer uma pergunta. Só pergunta pra ele assim, porque no caso do cônsul alemão, o MP perdeu o prazo, por isso que o cônsul foi liberado. No caso da Monique Medeiros, o Ministério Público também perdeu o prazo ou foi um pedido da defesa? Por que ela está sendo solta? Só me dá esse detalhe, por favor. No caso do cônsul alemão, o Ministério Público perdeu o prazo, por isso que eu vou ser liberado. No caso da Monique, houve a perda do prazo e o que aconteceu? Então, eu não tenho detalhes desse tipo de informação agora para estar passando para vocês, mas a equipe vai estar prestando todos os esclarecimentos assim que possível. Fiquem tranquilos. Tá, Isabelle, é porque ele está sem escuta também, tá, Isabelle? E ele está cuidando somente desse trâmite aqui, ir lá dentro, falar com ela, acalmar e trazer as informações aqui para a família. Não estava nem acertado que falaria com ele. Eu vi ele passando ali e trouxe ele rapidamente para poder falar com você. Então, essa espera, né, acaba sendo necessária nesse momento. Monique deverá estar saindo logo depois do horário do almoço, a partir de 2, 3 horas da tarde, assim que esse precatório for analisado lá no Tribunal de Justiça, ser encaminhado de forma eletrônica aqui para a casa de custódia e assim ela poder ganhar liberdade. O próprio Paulo está me dizendo que ele vai lá dentro para poder acompanhá-la aqui para lá de fora. A gente não sabe ainda se nessa saída, se ela vai querer falar alguma coisa com a imprensa, Isabelle Benito. Nervosa, ela tá nervosa. Ô Caio, maravilhoso você pega todo mundo aí, pega. Negócio que você... Eu só quero entender, porque assim, me parece que não foi nenhum pedido, nada. Parece que o MP perdeu, assim como no caso do alemão, perdeu o prazo. E eu queria entender se foi isso mesmo. Então eu vou pedir aqui para... Eu não tenho como ficar falando com o Caio e apurar. Alguém liga pro doutor Tiago Minagé, porque se o advogado dela não sabe, é o doutor Tiago, que é um dos... Assim como o Hugo, eu nem sabia que tinha esse outro doutor, com todo respeito ao trabalho dele, advogado, é óbvio, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, ele não sabe por que a coisa, não sabe porque, se foi pelo prazo do MP, se foi por pedido da própria defesa. Então alguém da redação... A Ju não tá aí, né, Humberto? Quem que tá aí? Vamos pedir aí, vamos fazer um ao vivo do ao vivo, irmão, é isso. Vamos pedir, porque o Caio também está no ar comigo. Isabela Antais. A Isabela Antais. Me ajuda aí, eu e Caio Alex. Pergunta, porque parece que no caso ela vai ser liberada porque o MP teria perdido também esse prazo, uma questão técnica também jurídica. E se for assim, ela pode voltar para cadeia logo depois. Aí fica nessa solta, abre, solta, abre. Enfim, você mandou aqui? Vamos ver então. Ô, Caio Alex, então ela deve sair. Eu achei que ela ia sair, agora já tinha até saído. Mas então, pelo que eu entendi aí, peraí, deixa eu só ler aqui, ó. Essa revogação de ofício é o ministro e não a defesa. Foi o ministro que entendeu de forma... Não entendi nada, você escreveu, Humberto. Eu não entendo. O Azenha que mandou? Vê se o Azenha pode me atender por telefone para ele me explicar isso, que eu também não entendi. Azenha é o advogado criminalista que às vezes participa aqui com a gente, né? Se puder botar ele por Skype também, para eu entender. Porque no caso do alemão, o acusado, que todo mundo ficou indignado, ele for solto, as pessoas têm direito de entender, porque as outras... Existem prazos a serem cumpridos e as instituições. O MP teria perdido o prazo. Parece que no caso da Monique também, entendeu? Então, por favor, vamos dar informação. Quem for dar informação, por favor, sabendo da história, para eu explicar pro meu povo. Porque a gente aqui também fica nessa. Foi solta, foi solta. Mas foi solta por quê? Por que uma mulher dessa foi solta? E mais, existe um outro critério que eu parei para pensar, Caio Alex. Pela segurança até do próprio preso, dependendo do caso, a liberdade dele representa um risco para ele. No caso, você disse aí que as pessoas passam gritando palavras de justiça contra a Monique.
Não, com certeza, até porque aqui no presídio, Isabelle, ela está numa sala separada, não está em contato com outras presas, justamente para evitar que qualquer outro problema pudesse acontecer. Ó, Dr. Hugo está aqui comigo na linha agora, Isabelle, fiz o contato com ele. Dr. Hugo, eu estou ao vivo aqui com a Isabelle Benito, só para saber como é que são os trâmites aí no fórum, com essa questão da documentação da Monique, esse precatório já chegou para vocês aí, como é que está? Não é precatória, é a ordem, na verdade, lá do Superior Tribunal de Justiça, que já foi comunicado ao segundo vice-presidente. O segundo vice-presidente já encaminhou para o juiz da segunda vara criminal. Todos os trâmites já foram realizados, já foi feito o SARC, que é a solicitação de arquivo, né, para saber se consta algum outro mandado de prisão em nome da Monique, e esse SARC veio negativo. Então, todo o procedimento, o juiz que está em substituição à doutora Elizabeth Machado já determinou imediato cumprimento, o cartório já foi bastante diligente, já fez todo o procedimento e, ao que me parece, nos próximos minutos, horas, deve estar sendo dado cumprimento à determinação do ministro do STJ. Doutor Hugo, tem uma pergunta que foi feita pela Isabelle Benito agora há pouco aqui no estúdio, era para saber o seguinte, né? Essa decisão que foi tomada lá pelo STF teria acontecido porque o Ministério Público teria perdido o prazo aí para poder entregar todo o pedido e por isso a Monique estaria sendo liberada? Teria sido isso ou não? Não. O STJ? O Ministério Público foi bastante diligente na sua atuação nesse processo, tanto o Ministério Público da primeira instância, capitaneado pelo Dr. Fábio, que é um excelente promotor de justiça, bem como a Procuradoria de Justiça, e lá em cima o Ministério Público Federal. Então todos atuaram de maneira dentro do prazo, cumprindo com as suas obrigações constitucionais. O que na verdade foi feito foi o entendimento do ministro do Superior Tribunal de Justiça de respeito à Constituição, de respeito ao estado de inocência, de respeito às garantias procedimentais. Somente isso. Ele entendeu que a Monique deveria responder ao processo em liberdade porque não havia razão para que ela fosse mantida no cárcere, já que vigora no Estado brasileiro o estado de inocência. Não teve ninguém perdeu o prazo. O Superior Tribunal de Justiça apenas, Caio, apenas aplicou o que estabelece a Constituição. Ninguém perdeu o prazo. O Ministério Público foi completamente diligente, foi completamente coerente com a sua atuação, mas o entendimento foi o que prevê a Constituição. O trâmite da documentação está acontecendo agora. Então vocês acreditam que depois de 2, 3 horas da tarde a Monique já possa ser liberada aqui do presídio? Na verdade já era para ter sido cumprido, né? Na verdade essa burocracia é uma burocracia natural, até porque nós tivemos recentemente casos, né, envolvendo falsos alvarás de soltura, então é necessário que se dê obviamente muita atenção para isso no cumprimento do alvará, mas que tem que ser de maneira imediata. Cada dia que uma pessoa fica dentro de uma unidade prisional sem determinação judicial constitui um ato de constrangimento. Então é importante que se dê cumprimento o quanto antes à determinação de Sua Excelência do Ministro do Superior Tribunal de Justiça e que ela seja posta em liberdade. E é importante, Caio, que se diga para todos: Monique continua respondendo o processo da mesma maneira. Monique está sendo acusada, Monique está tendo o direito constitucional de se defender, Monique está tendo a possibilidade de apresentar a sua defesa e será julgada. É importante que se diga que ela ainda não foi julgada. Os fatos que pesam contra ela estão sendo postos, a defesa dela também apresentou os argumentos e agora, no momento oportuno, vai ser realizado o julgamento. É isso. O que nós precisamos entender é que para se condenar ou se absolver uma pessoa, Caio, eu digo aqui para o grande público, que eu tenho enorme respeito pelo seu programa, uma admiração muito grande por você, pela Isabelle,
digo o seguinte: o devido processo legal precisa ser respeitado. Contraditório, sim. Sabemos que a sociedade clama por justiça, vivemos numa sociedade em que há muitas mazelas, casos de corrupção, enfim, violência, mas o que nós precisamos ter em mente é o seguinte: o devido processo legal precisa ser respeitado. O estado de inocência vigora, Isabela. E a gente precisa, no caso da Monique, também fazer cumprir. Ela vai ser julgada para absolver ou para condenar. Isso certamente vai acontecer, mas para que isso aconteça, tem que passar pelo devido processo legal. E o processo precisa ser devido, com respeito às normas, porque forma é garantia. Caio. Doutor Hugo, muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Rio. Falei com ele aqui ao vivo pelo telefone. Isabelle, passo a bola para você. Obrigada, Caio. Apurou ao vivo. Então, doutor Hugo, doutor Hugo Novaes, não é o sobrenome doutor Hugo? Só pra gente falar doutor Hugo. Acho que é doutor Hugo Novaes, não é? É o Thiago Minagê, doutor Hugo Novaes. Hugo Novaes.